Sejam bem-vindos ao Chalé Studio. O Chalé é o mais novo estúdio de produção musical localizado aqui na Zona Leste de São Paulo. Esse é o lugar perfeito para gravar, arranjar, mixar e masterizar a sua música com a estrutura profissional que ela merece. Nós contamos com tratamento, isolamento acústico e equipamentos de altíssima qualidade. Além de tudo isso, o Chalé é um espaço aconchegante, descontraído e repleto de arte. Dito isso, não perca tempo e vem produzir seu som com a gente.